Boa noite. Bom, dentre muitos dos defeitos que diz da condição humana, aqueles mais comuns que todo mundo conhece, que está muito mais expressado no cristianismo, que são, acredito eu, né, que os 7 pecados capitais, que é a gula, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Dentre esse, acho que o que mais pega eu hoje em dia é a preguiça. Nossa, a preguiça assombra eu todo dia. Mas eu já identifiquei como que ela age sobre mim. E agora eu estou pensando ainda em como eu vou vencer ela. Porque dentre os outros, parece que foi um pouco mais intuitivo, um pouco mais fácil. Ainda não consegui identificar se foi mais por questão de criação. Eu acredito que seja muito pela educação dos meus pais. Muito por controle emocional das minhas convivências, das minhas experiências. Então as outras foi um pouco mais fácil de converter em algo positivo. Geralmente a gula é convertida no equilíbrio da temperança, né? A luxúria em você ter controle mais dos seus desejos, né? Em algum lugar fala que é a castidade, mas eu ainda não entendo muito bem ainda o que seria a castidade. A ira, que é muito fácil, que é a paciência, né? A inveja é na caridade, na fraternidade. A preguiça na diligência, que é buscar sempre a excelência e a alta performance. Esse eu estou buscando muito forte. Porque, enfim, e a soberba, que é na humildade, né, no caso. Bom, hoje eu queria falar um pouco de como eu venci e como eu identifiquei a inveja, porque às vezes a inveja, o que eu entendo por inveja, é na forma mais simples, assim, a grosso modo, igual a ira. A ira, você vê uma pessoa estourada e brava com você já identifica que ela está com ira. A inveja eu acho que é um pouco mais difícil, porque ela é sentida e realizada pelas suas costas, você não consegue identificar diretamente que uma pessoa está inveja de você, ou através das palavras da pessoa você percebe que ela sente inveja, né? Porque pelos atos dela você percebe. Mas no caso, eu entendo como um desejo de você ter algo que alguém já conquistou, algo assim. Mas não só objetos, bens materiais, pode ser em outros sentidos também. Vou explicar um pouco no meu sentido, como eu identifiquei. Foi muito difícil identificar, mas nesse plano mais sutil, que era no sentido assim, na época quando eu fazia a faculdade, existia o trabalho voluntariado, né? E nesse trabalho voluntariado, eu ficava com um sentimento, eu até conversei com os amigos da faculdade e tal, que tô pensando em não fazer porque eu sinto que eu vou fazer o trabalho voluntariado apenas para postar no LinkedIn. Eu entendo que eu já estava identificando o do porquê que eu não queria fazer, porque eu não estava conseguindo sentir a ação da caridade, da fraternidade, de fato como algo assim que eu estava fazendo de essência, porque no fundo eu ia sentir que eu ia tirar foto, eu ia postar que eu estou fazendo um trabalho voluntariado, porque eu estava percebendo que outras pessoas iam fazer isso também, e, a inveja que eu percebi nessa inveja mais sutil era que eu estava tendo pensamentos intrusivos, negativos, de que, eu tenho consciência racional de que eu não estou fazendo isso por causa de postar no LinkedIn, e porque tal pessoa está fazendo que eu sei que ela vai fazer isso só por postar também. Então essa inveja mais sutil eu estava pensando de forma negativa que a outra pessoa não deveria fazer essa ação, esse trabalho voluntariado, porque eu sabia, pode ser que eu esteja errado, mas eu tinha essa sensação, esse sentimento que a pessoa ela não era fraterna, que a pessoa tinha outras atitudes em outros ambientes e tudo mais que não faria se não fosse para ter hora complementar, para bater na faculdade, se fosse apenas para ser bem visto. E aí eu estava pensando negativamente de que ela não deveria estar fazendo aquilo. Então foi aí que eu identifiquei a inveja um pouco mais sutil. E como eu combati ela? Isso foi muito complexo de entender, porque até mesmo eu comecei a refletir no sentido de, tipo assim, tem aquela frase, né? Tem alguns males que são para o bem. No caso da inveja,
se a pessoa está fazendo um trabalho voluntariado, mesmo que seja só para postar no LinkedIn ou para ganhar status, ou as pessoas verem que ela é altruísta e tudo mais, olha que complexo. Mesmo que isso seja antiético ou antimoral, porque ela está fazendo isso apenas para atender às necessidades e os desejos dela de ser bem visto, ainda assim ela está fazendo um ato de caridade e fraternidade. E ela está fazendo o bem. Mesmo que isso de forma bem sutil, isso nas condições psíquicas pessoais da consciência dela, seja algo negativo, ainda assim ela está fazendo algo positivo. E aí o que eu percebi nossa, cara, independe se ela vai postar ou não para ser visto, ainda assim ela está fazendo algo positivo. E olha eu, questionando aqui racionalmente que não vou fazer e estou deixando de fazer. Então, eu pensei assim, então não é sobre o do porquê em si, mas sim o ato que é algo positivo. Só que, a fundo, eu queria estar sentindo o sentimento de estar fazendo algo para uma outra pessoa e que estaria me dando uma satisfação pessoal. Não que seja simplesmente para postar, para ganhar status ou ter algo bem isso. Por isso que fala, né? Tem que fazer caridade, ser fraterno. Qual que é o ditado que fazer com a mão direita não mostra com a mão esquerda? Nem sei como que é, esqueci. Mas nesse sentido, aí aconteceu outras situações que eu comecei a entender um pouco melhor, que é ver o ato simplesmente de fazer. Então eu comecei a fazer sem ter esse viés de pensamento de querer postar, ou de querer falar sobre. Tudo bem que agora estou falando aqui, mas por estar anonimato e tudo mais, ninguém saber quem eu sou, que eu considero que eu sou um Zé Ninguém. Então, a primeira vez que eu fiz, falei ok. Aí a segunda vez eu falei, nossa, cara, eu só fiz por fazer naquela correria. E se eu for fazer, sentir no momento presente? Aí eu sentei, conversei com a pessoa, quis saber a história da pessoa. E aí o sentimento veio, esse sentimento de felicidade interna, de que está fazendo uma boa ação. E aí o questionamento até onde dá para ir? Porque veio uma situação recentemente próximo de mim que foi assim inacreditável, cara. Eu achando que nas condições humanas, você ser fraterno, fazer trabalho voluntariado, você fazer boa ação, é algo assim muito bom. Mas até onde você tem que se doar para fazer o bem do próximo? Qual que é o nível? Porque, por exemplo, vi uma situação que uma amiga minha do sul, ela simplesmente viu que uma pessoa estava passando mal na rua, que a pessoa estava bêbada e tudo mais, ela se doou e pegou o carro dela e levou a pessoa para casa dele. Isso foi uma atitude altruísta, assim, de boa ação, e sem contar para ninguém, simplesmente é porque ela contou para mim que foi curioso e tal, tudo mais, que a gente chegou nesse assunto, nem lembro como, mas eu fiquei assim pensando, cara, isso é uma atitude assim que eu não faria, por receio, por medo, por angústia de, se a pessoa fazer alguma coisa no meu carro e tudo mais. Como a pessoa teve uma atitude dessa simplesmente de forma espontânea e tomou essa decisão de forma rápida. Nossa, que pessoa incrível, que ser humano incrível, cara. E isso serviu até de inspiração para eu querer buscar e tentar chegar um pouco nesse nível, nos pés dessa pessoa, porque foi uma coisa assim que foi a primeira vez que eu falei, nossa, todas as outras formas de caridade, trabalho voluntariado, eu me senti assim, de que no que é possível, naquilo que me compete, eu conseguiria fazer tudo que estivesse ao meu alcance. Mas essa atitude, parece que isso foi um pouco além, eu não consigo explicar. Aí me gerou certo questionamento de realmente ainda não sou fraterno o suficiente para dizer que eu sou uma boa pessoa ou não. A fraternidade e a caridade tá alinhado a nisso. E fugiu um pouco do tema, questão em relação à inveja, mas o que eu queria falar no sentido de eu tive esse corte de pensar que as pessoas fazem isso simplesmente por status e passei a pensar que seja, pelo menos ela está fazendo. E eu de não estar fazendo, eu sou pior do que essa pessoa que está fazendo por status. Então eu decidi começar sempre a fazer
todo mundo, onde eu visse, que estivesse pedindo ajuda e estiver necessitando, tiver a meu alcance, não irei negar ajuda, independente da situação. Se tiver a oportunidade de eu ajudar, eu vou continuar ajudando naquilo que me compete. Porque isso é uma coisa assim que eu acho que é certa se fazer, né? E esse exemplo de que eu senti de inveja sutil é de achar de pensamento negativo que a outra pessoa está fazendo algo simplesmente para reconhecimento. E aí fiquei esse questionamento, será que então isso quer dizer que é um dos males que é para o bem? Acho que ficou confuso esse vídeo, esses assuntos de falar mais aprofundado, eu tenho que pensar um pouco mais, talvez eu crie um roteiro, porque falar direto da cabeça fica muito meio que complexo para mim, espero que vocês tenham entendido, passou já de 10 minutos, é isso aí, boa noite, esse é um exemplo que aconteceu comigo, que eu gostaria de ter compartilhado.